Gomes, eu sou estudante do curso de Pedagogia na Universidade Estácio de Sá e hoje estou aqui para apresentar o meu PCC de Aspectos Antropológicos e Sociológicos da Educação, que tem como tema proposto a observação e a análise reflexiva entre a sociedade e o meio ambiente. Bom, analisando todo o entorno da sociedade que eu estou inserida, o bairro onde eu moro e onde eu trabalho, eu irei buscar os objetivos propostos nessa tarefa, que são estabelecer a relação entre cultura e educação na comunidade em que eu vivo e nos meus arredores, demonstrar exemplos e evidências se a cultura está associada à educação e observar se a cultura e a educação se influenciam mutuamente. Então, o bairro onde eu moro é um bairro considerado de classe média alta e uma rua após a minha temos um bairro de classe média. Bom, considerando os aspectos econômicos, a diferença é brutal, né? Porque, por exemplo, aqui no meu bairro, uma escola particular, em horário parcial, a mensalidade custa em torno de R$ 1.500, enquanto no outro bairro não chega nem a um terço desse valor, né? E durante esse momento que estamos vivendo, uma pandemia, a educação é algo que está sendo prejudicado novamente, né? Porque antes as escolas públicas e particulares já tinham a sua enorme diferença, né? Sendo na rede pública a falta de vaga, de infraestrutura, de um material de qualidade, a questão do local, né? Porque é só pesquisarmos que encontramos diversas reportagens sobre a população rural, principalmente, do que elas têm que fazer, do que elas têm que andar para chegar até um colégio. Enquanto nas redes de escolas particulares, tudo funciona perfeitamente, né? Porque os alunos não têm problema para chegar, não tem problema quando chove, a sala não fica com goteira, o material é rico e é incrementado pelo professor para os alunos poderem absorver o melhor possível daquele conteúdo, né? E a tecnologia, ela caminha junto como instrumento de ensino, né? E com essas escolas fechadas, a desigualdade, ela vai caminhando normalmente. Porque enquanto quem tem condição, ou pelo menos, assim, no mínimo, um computador em casa, vai estudando e vai absorvendo novos conteúdos a cada semana, aquela população carente que, além de ir para a escola aprender, estava indo também por um prato de comida, né? Porque sabia que quando voltasse para casa não ia ter. Bom, agora indo para um tópico cultural, aqui na minha cidade, eu não consigo identificar fácil acesso à cultura. Sim, nós temos shopping, cinema, um teatro, mas eu compreendo que seja um pouco escasso, né? Porque quando pensamos em passear para um lugar diferente, né, como um museu, pontos turísticos, lugares históricos, ou até mesmo ir na praia, né, nós temos que fazer uma viagem de no mínimo 40 minutos, 1 hora para chegar. E isso sem trânsito, né? E trazendo esse assunto e colocando um elo com a educação, as escolas, quando elas querem preparar uma atividade em ambiente externo, ou seja, ao ar livre, né, elas encontram essa certa dificuldade. E aí, mais uma vez, eu venho dizendo que a diferença entre as redes, né? As redes de escolas públicas e de escolas particulares. Porque enquanto na escola particular é cobrado um certo valor, todo mundo paga, todo mundo vai, se diverte e absorve diversos conteúdos, na escola pública, às vezes o passeio custa R$ 10 e a família daquele aluno não tem para dar para o filho,
né? Ou deixa de pagar alguma coisa para poder dar para aquela criança, porque aquela família acredita no futuro, né? Daquele filho. Então, utilizando o método sociológico de Emily Durkheim, que consiste no afastamento do senso comum, né, da realidade que estamos inseridos, eu digo que o professor ele tem que buscar analisar aquele aluno e o meio ambiente que ele vive, né? Ele tem que fazer uma avaliação sociocultural daquele público de alunos que ele vai receber dentro da sala de aula, não é mesmo? Para poder passar conteúdos com excelência, né? E porque não dá para eu ser professora numa escola no meio da Amazônia, por exemplo, e querer começar a minha aula pedindo para eles desenharem uma praia, né? Então, se eu quiser abordar esse assunto, eu tenho que levar imagens, fotos, vídeos, sons de mar, por exemplo, criar um pré-conceito ali na cabeça deles, uma base de informações, para depois eu pedir que eles desenhem e me entreguem, né, o que eu solicitei. Então, eu trago uma frase também do próprio Emily Durkheim, que ele diz: a sociedade e cada meio social particular determinam o ideal que a educação realiza. Então, ilustra bem o que eu disse anteriormente. Bom, dado todo o exposto do que eu falei, né, trago agora também a teoria de um grande pensador, que era Max Weber, que era da ação social. Que para Weber, as ideias, as crenças e os valores eram os principais catalisadores das mudanças sociais, né? E ele acreditava que os indivíduos dispunham de liberdade para agir e modificar a sua realidade, né? Então, a ação social seria, portanto, qualquer ação que possuísse um sentido e uma finalidade determinados por seu autor, né? Por quem pratica. Então, eu faço algo pensando no que isso vai gerar para o meu entorno, e eu tenho que ter um sentido para isso, né? Uma razão social para isso, ou pessoal. E concluindo minha análise, eu venho dizendo que nós, professores, seremos receptores desses sujeitos que praticarão ação social e que buscarão modificar a sua realidade, né? E cabe a nós mediar esses seres pensantes, né? Para assim, a cada novo ano, a gente possa lutar e conquistar a melhoria em relação a todas as áreas, né? E falando também um pouco sobre a teoria de Karl Marx, que as condições econômicas e a luta de classes são agentes transformadores da sociedade, né? Porque a classe dominante, ela nunca deseja que a situação mude, né? Porque eles se encontram numa situação confortável. E já os desfavorecidos, eles têm que lutar pelos seus direitos, e esta luta é que moveria a história, segundo Marx, né? E assim, esses alunos, por mais que eles não sejam da classe dominante, né? Porque dentro da sala de aula a gente tem que olhar para todos igualmente, todos eles serão, de alguma forma, classes inferiores que buscarão melhorias, né? Fazendo uma análise superficial, assim, desse assunto. Bom, por fim é isto. E cultura e educação, sim, se influenciam o tempo todo. E o meio ambiente, do meu ponto de vista, é o item principal para que ocorra esse diálogo entre a educação e a cultura.
E ainda há, sim, muita coisa para mudar, né? Para haver melhorias que beneficiem todos e não somente uma parcela da população que tenha mais dinheiro, né? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de ter aprendido mais e espero ter atingido as expectativas solicitadas. Tchau, tchau!